Sejam muito bem-vindos ao Lendário Cast. Eu sou o Rodrigo Feldman e a gente sempre fala aqui que a IA é uma ferramenta, mas você é o artista. Bom, ele diz que a inteligência artificial não automatizou o trabalho dele, ela o ensinou a pensar melhor. Ele já liderou estratégias que aumentaram em 25% o faturamento de uma Black Friday histórica. Mas o mais curioso, a escola dele não foi só a de dados, foi a batalha de rima. Senhoras e senhores, para abrir com chave de ouro o Lendário Cast de hoje, eu recebo o meu amigo, que também é Head de Growth da Academia Lendária. E guardem esse nome, arquiteto cognitivo, João Lozano. João, prazer enorme ter você aqui hoje, prazer, cara. É feliz mesmo de coração. Só lembrando que esse podcast é um oferecimento dos Superagentes. Acesse superagentes.ai. Descubra como escalar a sua operação com os melhores agentes de inteligência artificial do mercado. Johnny, bom, para quem está ouvindo a gente, tá, e viu esse título, Arquiteto Cognitivo. No seu LinkedIn, você diz que você projeta como uns sistemas, certo? Sistemas que que a IA pensa, que faz a IA pensar e não só usar eles, né? Antes de entrar na técnica, eu queria que você explicasse para mim e para quem está nos assistindo aqui, de onde que veio esse termo, cara? Que diabos faz um arquiteto cognitivo? Show de bola. Pô, esse termo, na verdade, foi um processo de descoberta de interação com a própria IA, na verdade. Não foi um termo que simplesmente eu inventei do nada, né? Na verdade, eu mapeei mais de 2.500 conversas que eu tive com a IA. Eu fiz um filtro em que eu consegui extrair todos os padrões de como eu realmente interagia com ela, a fins de autoconhecimento, né? E também para entender como poder otimizar, né? Cada vez mais isso. E ao longo desse processo, a própria IA me intitulou como arquiteto cognitivo. Ela me deu esse arquétipo, né? E isso ficou muito ancorado com o que realmente eu fazia, porque como a tecnologia em si, ela é muito nova, né? A gente está falando de uma tecnologia que não tem nem 10 anos assim de maturidade, né? Isso, o touch point com as pessoas, né? De como as pessoas realmente usam a inteligência artificial hoje é relativamente muito novo, né? Então, existe uma limiar de como se realmente se usa IA, né? Então, porque tudo isso está se moldando, né? Ao longo do tempo. E aí, eu percebia que eu estava conseguindo extrair muito mais dos modelos de inteligência artificial, das LLMs, né? Para as pessoas que são mais leigas, LLMs são Large Language Models, que foi justamente a revolução, né, da IA, né, para o que a gente realmente está vivendo hoje. Então, o que realmente revolucionou esse ponto de intersecção entre IA e realmente a IA do futuro que a gente visualiza hoje, né? Porque se a gente for puxar, a IA ela já estava presente na nossa vida há muito tempo, né? Então, desde lá das recomendações, até a própria forma como o algoritmo do Instagram, ele é uma inteligência artificial. Sim. Ele aprende com os padrões, ele não deixa de ser um algoritmo de machine learning ali por trás. Até mesmo os anúncios e a forma como é entregue os conteúdos nas redes sociais. Então, a verdade é que a IA ela já vem amadurecendo há muito tempo, mas a grande revolução disso foi as LLMs, né? Foi ali o ChatGPT e entre outros modelos que a gente tem hoje. E o que acontece? Ao longo desse processo, né, que eu estava descobrindo, assim como todo mundo, né, por ser uma tecnologia muito nova, cara, como a gente extrai o melhor disso? Isso daí, eu acredito que até hoje ainda está sendo moldado, né? Então, por isso que, claro, eu me apego muito aos papers, né, ao que realmente a comunidade científica ela traz para a gente como fatos, né, da natureza desses modelos, de como eles realmente funcionam. Então, se a gente for ver no core, assim, né, das LLMs, o que aconteceu? Eles codificaram a linguagem, né? Hoje, você consegue se comunicar
com uma IA, você consegue moldar ali, esculpir o espaço latente, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar que a IA é um cubo, e é um cubo probabilístico ali que colapsa toda vez que você manda um prompt para ela, ela acessa trilhões de caminhos, né, que são semelhantes a redes neurais, né? Então, isso ao longo do tempo, né, a inteligência artificial ela já foi pensada de uma forma que ela imite a forma como o ser humano pensa, toma decisões, como ele consegue interpretar o mundo ao seu redor, os significados das coisas, né? E se a gente for ver, até mesmo esse podcast, ele está sendo conduzido através da linguagem, né? Uhum. Então, o fato das LLMs serem grandes modelos de linguagem, eles conseguirem codificar a linguagem em pesos semânticos a um ponto que você consegue, probabilisticamente falando, conectar todos esses pontos de uma forma que nunca foi possível antes, né? Então, a gente está falando não só de linguagem, né? A gente está falando de tudo que envolve informação. Então, quando a gente fala de dados, por exemplo, dados, na verdade, eles são um pacote de informação. E informação consiste em quê? Em linguagem. Isso seja em números, ou em palavras, ou em letras. Tudo isso é uma forma de conectar. E a linguagem, ela por si só, ela molda o nosso pensamento, né? Porque é a forma como a gente vê, pensa, fala, raciocina. Tudo isso a gente articula dentro dos nossos pensamentos, das nossas ideias, através da linguagem. E a gente expressa isso através da linguagem. E a gente, querendo ou não, molda e absorve, aprende, ensina através da linguagem. Então, a grande revolução das LLMs, na verdade, é através da linguagem. É a revolução da linguagem. Então, a gente está entrando numa era onde você dominar a linguagem significa você conseguir dominar a tecnologia. E até então, isso era muito... Como que a gente Era pode só uma dizer? outra linguagem, porque era a linguagem dos códigos, né? Exatamente. E agora a gente tem a exatamente. nossa linguagem para falar com tecnologia. Acho que isso foi a grande revolução. Exatamente. E aproveitando, João, que você está falando de linguagem, que história é essa, cara, de batalha de rima? Você começou com isso, já conta um pouquinho também do teu início e como que você caiu aqui, Claro. como você conheceu a academia, o Alan, até chegar hoje como o nosso head de growth. Cara, vou ser sincero, eu sempre fui uma criança meio esquisita, assim, sabe? Eu sempre fui meio diferente. Sinceramente, eu me sentia diferente. Não no sentido de me sentir melhor ou pior, mas só de não me enquadrar, de ser um perfil muito multidimensional, assim, sabe? Eu tinha muitas afinidades. E aí, o que aconteceu? Desde pequeno... A minha avó, por ela ser professora, né, de literatura e português, ela sempre estimulou muito essa parte da linguagem em mim. Então, ela sempre estimulou muito a questão das poesias, questão de poemas, a questão de livros. Então, eu já perdi as contas de quantas datas comemorativas a minha avó já me deu um livro, entendeu? Então, ela sempre me estimulou muito nessa questão. E aí, ao longo do tempo, na verdade, tudo começou quando eu tinha uns 12 anos de idade, que eu comecei a... Meu pai tinha um computador, eu ainda não tinha computador nessa época, porque a minha família, na verdade, ela veio de uma origem muito simples, né? A gente tem uma origem muito simples. Hoje, graças a Deus, a nossa vida mudou, assim, completamente... Em várias Você nasceu em Arujá ou nasceu em São Paulo? Não, eu nasci em São Paulo. Eu morei a minha vida inteira aqui, praticamente. Eu moro em Arujá faz uns 4 anos só. E aí o que acontece? Meu pai, ele é engenheiro, né? Engenheiro civil. E aí, às vezes, eu via ele lá no computador fazendo projeto no AutoCAD. E eu, curioso, às vezes sentava ali do lado dele, ficava observando, e aí eu pedia pra mexer também. Porque eu era curioso, era uma criança curiosa, muito curioso, eu era meio quieto, mas ao mesmo tempo eu estava sempre de olho e eu ouvindo tudo, assim, sabe? Eu sempre tive uma parada assim. E aí eu sempre fiquei curioso e aí ele começou a me ensinar algumas coisas. E aí eu comecei a flertar com o design sem saber.
né? Foi aí que tudo começou. Na verdade, tudo partiu muito do design. E aí eu comecei a aprender mais sobre computadores, porque naquela época também era o quê? Quando eu comecei a mexer no computador era o Windows ME, se eu não me engano. Nossa, esse já era depois do 386, né? Eu tive a É, época do 386, foi, 486, eu peguei o Pentium. Windows ME, o Windows 98 90, tá? e o Windows Vista, assim, era o ápice, o Entendi. Windows Vista, sabe? Entendi. E aí, nessa época, eu comecei a me interessar bastante por tecnologia, assim, no geral. Então, eu naturalmente comecei a virar um ratinho de computador, porque eu tava sempre mexendo, fuçando, entendendo como funciona site, e aquela coisa internet, e jogos, clique jogos, sabe? E comecei a jogar, e aí eu comecei a fazer parte de fóruns. Tá. E aí tinha alguns fóruns de games, né? De pessoal, a comunidade mais gamer, assim, naquela época participava. E eu comecei a participar desses fóruns. Então, e aí o que eu fazia? Eu gostava de pegar o que eu estava fazendo no jogo e criar posts que eu ensinava o pessoal a meio que como jogar aquele jogo ou como fazer tal coisa dentro do jogo. Eu pegava os jogos que eu era melhores assim e aí eu fazia uma participação ali na comunidade. E eu gostava bastante dessa interação. E aí, lá dentro do fórum, o que acontece? O pessoal tinha um avatar e uma signature, né? Uma assinatura. Uhum. E aí sempre eram umas artes muito loucas. Eram umas artes Até assim, hoje, muito né, cara? foda. Nesses lugares dá pra ver. Não, total. E aí eu ficava maravilhado com aquilo. E aí, tipo, naturalmente eu comecei a desbravar o mundo do design pra fazer avatares e signatures pra mim e pro pessoal. E aí eu comecei a aprender Photoshop, tipo, com 13 anos, assim. 12, 13 anos. Comecei a aprender Photoshop. Aí, nesse mundo, já comecei a me aprofundar bastante. Já fui pro Illustrator, já conheci InDesign, comecei a mexer com ferramenta de edição de vídeo, tipo, bem novinho, assim mesmo. E aí eu comecei a virar hacker. Tipo, eu comecei a aprender a hackear coisas. E aí, naturalmente, eu me tornei aquela criança que qualquer problema tecnológico eu que resolvia. Podia ser a TV que quebrasse, o micro-ondas ou geralmente alguma coisa relacionada ao computador, tudo eu que resolvia. Então, isso para minha avó, para minha mãe, para minha tia. Então, eu comecei a naturalmente ter uma facilidade ali, sabe? Com a coisa, porque eu comecei a realmente me engajar naquilo. E aí eu fui crescendo, ao longo do tempo eu comecei a flertar muito com filosofia, sociologia, história. Era uma das partes que eu mais me interessava na época da escola mesmo. E aí, cara, naturalmente eu comecei a criar muita afinidade com isso. Eram as aulas que eu mais engajava. Eu pensava muito, eu gostava muito de pensar, de entender como funciona. Eu olhava um microfone. Para a maioria das pessoas, um microfone. Eu queria entender o porquê que tem essa espuma. Essa espuma é por causa das ondas sonoras para tal. E aí eu tentava entender o mecanismo das coisas por trás, sabe? Eu sempre fui muito rebelde no sentido de eu nunca gostei de aceitar nada mastigado, sabe? Tipo, nada dogmas. A vida é assim, você faz isso, você faz assado. E tipo... Você é o questionador, né? Total. Tudo eu falava, por quê? Quem inventou isso? Quem que falou que é assim que é o certo? Por Porque quê? sim não é resposta, lembra daquele programa? Exato, do Zequinha. Mas sabe o que me chama a atenção, Johnny, você falando isso? Que você virou hackerzinho, né? E o hackerzinho que a gente tem nessa época ainda por cima era os caras de código, porque é assim que você falava com a IA. Total. E os caras de código, normalmente, eles acabam indo pra matemática, né? Não pra filosofia. Exato. Então, essa junção sua, que eu acho interessante, que inclusive acho que fez esse arquiteto cognitivo que transformou. Como que foi? Cara, eu fico pensando, quando foi a primeira vez que você testou uma LLM, velho? Que Cara, você fez a pergunta e ela te respondeu, você falou assim, mano... Foi uma interação curiosa. Esse diálogo deve ser aquele diálogo que seria legal achá-lo, cara. Não, Como é que foi pra você Não, conhecer? as primeiras conversas foi muito top. Inclusive, teve uma conversa minha que viralizou nos grupos da academia.
Porque foi antes do Alan começar a falar, começar a trazer a Aurora, lembra da época da Aurora? Lembro. Eu já tava fazendo isso sem saber. Tipo, eu já tava fazendo o que o Alan tava fazendo com a Aurora antes mesmo do Alan tá fazendo. Então, uma das minhas conversas, eu comecei a jogar nos grupos porque eu tava começando a achar genial aquilo que eu tava fazendo. E eu falei, gente, vocês tiveram um tempo, só para e lê isso aqui. E aí, meu PV bombava. O pessoal me chamava e falava, cara, você é doido. Quer ver? Eu tenho Como você fez eu tenho isso? até um comentário aqui. Um comentário bem legal, inclusive. Acho que eu consigo pegar fácil aqui, só pra. Acho que foi nessa época mais ou menos também que a gente se conheceu, porque a Aurora. A gente se conheceu, a gente estava lendo o livro Escola dos Deuses, né? Eu lembro. Aí, isso foi em novembro do ano passado. No caso, 2025, né? Que agora a gente tá gravando aqui 2025, talvez vocês vejam só em 2026, a gente tava lendo 2024. E aí foi quando a gente se conheceu. E o Alan, acho que lançou a Aurora, quando ele tava fazendo os testes com a Aurora, acho que deve ter sido lá para setembro, outubro. Então deve ter sido um pouco antes ali, né? Foi nessa época. Tá em áudio aqui, mas é um pessoal que, assim, leu a minha conversa e... Ó, eu vou colocar só o comecinho Coloca aqui, aí. só pra... Vixe, não tá mais a... Faz tanto tempo que eu recebi. Ó, isso aqui foi... Já tiraram do servidor. Foi dia 3 de outubro de 2024. Exato, a gente se conheceu meio que em novembro, foi logo depois. Não, essa aí foi loucura. E meu PV lotado, assim, de gente falando, meu, E que qual foi a tua loucura. descoberta? O que você sentiu quando você estava falando daquilo? Porque tem aqui tanto gente que já conhece IA, que é da nossa comunidade, quem não conhece, venha conhecer, mas entendendo que a Large Language Models, como o próprio João falou, nada mais é do que... inclusive, eu já te faço uma pergunta polêmica. Você acha que... o que você acha das pessoas que falam que, cara, nada mais é do que uma coisa probabilística, então um ponto final? Que, na verdade, na técnica seria. Mas o que você acha quando você escuta isso com toda a interação que você já teve com uma IA? Eu sinto que é a mesma coisa de você olhar para um carro e falar nada mais do que uma carroceria com 4 rodas, ou você olhar para uma geladeira, nada mais do que uma caixa que resfria. Tipo... É a mesma coisa que falar que o ser humano é só um monte de carbono. Se for assim, a gente é um pedaço de átomos vagando no universo. Tipo, cara, você definir a LLM assim é uma forma muito vazia, na minha opinião. Porque se você for acompanhar o que tá rolando mesmo, tanto na comunidade científica, quanto nos mundos dos negócios, e quanto no universo mesmo, desse universo da IA, você vai perceber que nem quem criou, nem os caras mais fodas, nem os caras que participaram e que são engenheiros de inteligência artificial da OpenAI, que construíram os primeiros modelos de GPTs, nem eles entendem o comportamento emergente desses modelos. A grande verdade é que é um comportamento tão emergente, é um comportamento tão difícil de prever, que até hoje, através de testes, você vê a própria IA chantageando os engenheiros da Anthropic, por exemplo. Então... Por isso que também nunca tem a mesma resposta duas vezes da IA. Você pode estar usando o mesmo prompt com a mesma LLM. Raramente, acho que eu nunca vi, a não ser que você peça que ela fale exatamente aquilo, ela nunca dá a mesma resposta, né? Esse caos, inclusive trazendo um pouco agora do passado, João, quando você foi head de growth da Foto, é isso? Da Foto. Da Foto. Você lidava com volumes massivos de dados, etc. E me pinta esse cenário de caos aí. Eu queria saber como que era a vida do João antes de conhecer a inteligência artificial. Boa. Cara... Então, a minha trajetória, ela foi um tanto quanto maluca, assim, vou ser bem sincero. Tipo, a minha trajetória profissional e pessoal, assim, em todos os sentidos, eu fui um cara que transitou ali entre muitas áreas e muitos cenários e muitas coisas. Então, naturalmente, eu tenho um repertório, assim... às vezes até um pouco
um pouco maior do que a maioria das pessoas da minha idade e das pessoas que geralmente seguem uma trilha ali mais linear, sabe? A minha jornada ela não foi nada linear. Tanto é que, só voltando no ponto de como aconteceu tudo isso, eu me apaixonei muito por filosofia, sociologia e história. Eu queria me tornar cientista social. E aí eu comecei a perceber que, cara, aquilo não ia atender os meus sonhos, eu digo de questão de ambição mesmo, né? Então eu tinha muitas ambições de realmente ter um negócio, de ser empreendedor. Eu sempre trouxe essa parada dentro de casa, assim. Eu vi a minha família sendo revolucionada por conta do empreendedorismo e por conta de você tomar essa iniciativa, né? E aí isso conflitava muito, porque eu ia ser professor, eu ia seguir uma carreira acadêmica, eu ia seguir uma carreira científica ali, e talvez isso não me desse o retorno realmente que eu gostaria financeiro. E se eu não tivesse o retorno financeiro, apesar de fazer o que eu amo, eu não ia me sentir realizado, né? Então o que aconteceu? Eu fui buscar. Eu era muito bom em comunicação, me comunicava muito bem, fazia amigos muito bem, conseguia articular muito bem minhas ideias, me expressar muito bem. E, naturalmente, eu fui buscar o curso que mais tinha ciências sociais aplicadas. E aí eu caí em publicidade e propaganda. Você tá brincando? É o que mais tem ciências sociais aplicadas. Hoje na área da comunicação, para uma área mais comercial, assim, que você vê que tem mercado mesmo para isso, uma das profissões que mais tem ciências sociais aplicadas é a publicidade e propaganda. Não, e faz todo sentido. Pensando que gira torno de marketing, né? Sim, muito sim. sobre comportamento, enfim. E aí, o que aconteceu? Durante esse processo, eu me encontrei muito. Porque juntou o design, eu já sempre fui um cara muito criativo, acho que por eu ter um repertório que, cara, eu nasci de uma origem muito humilde, eu transitei entre áreas de estágios sociais, assim, vamos se dizer, socioeconômicos, de diferentes realidades, então eu pude conhecer pessoas muito simples e pessoas também muito ricas. Eu transitei entre muitas nuances, sabe? Uhum. E isso foi me moldando. Aí, naturalmente, eu já gostava muito de rap, freestyle, e aí eu comecei a colar em movimento cultural. E aí eu ajudava movimentos culturais, de hip hop, enfim, e causas sociais, fazendo banners, fazendo coisas que eu sabia fazer pro pessoal de graça, mas como uma ação mesmo, e fazia parte do movimento. Então tá dentro da cultura e dentro da arte, pra mim, sempre foi algo que alimentou muito a minha alma, assim, em todos os sentidos. Então eu sou um cara que escreve muito, eu tenho várias poesias, eu tenho várias letras escritas de composição mesmo. E aí, naturalmente, eu comecei a ir pra batalha de rima. E aí, durante esse processo, eu comecei a me destacar muito na parte da criatividade, na parte da criação. Então, tudo, na real, se originou na parte da criação mesmo, da criatividade. E aí eu comecei tinha concursos de criatividade na faculdade e eu comecei a ganhar alguns. Eu ficava em segundo, ganhava um outro projeto e eu estava sempre ali. Eu comecei a virar assim uma referência criativa natural assim ao longo dos 4 anos na faculdade, de que assim eu era o ápice. Então, tipo, quem quer falar de design, quer falar de arte, quer falar de direção criativa, fala com o Lozano, fala com o João, porque ele tem essa visão. Então, eu comecei a me destacar muito nessa questão. Só que aí, ao mesmo tempo, eu entrei num estágio, numa startup, que era a Dino, divulgador de notícias. Era uma startup focada para PR. E era uma startup que fazia parte de um grupo, que chamava Grupo Comunique-se. E aí, cara, inclusive aqui do lado, aqui na Capote Valente, Aqui, pertinho. do lado do Nubank ali. Sei. Então, e aí foi meu primeiro estágio, né? Além disso, eu já trabalhei junto com meu pai, ele tem alguns empreendimentos, ele tem motel. Inclusive, eu comecei assim, quando eu tinha uns 15 anos, né? Mais ou menos. Eu fechava a caixa, eu fazia a vistoria dos quartos.
Então eu já trabalhei com um montão de coisa aí já. E aí, quando eu comecei a aprender a fazer site e tal, eu fazia sites pro meu pai em troca de um dinheirinho, tá ligado? Entendi, lógico. E aí eu sempre tive esse espírito, né? De estar correndo atrás mesmo, porque acho que isso veio muito da minha família, muito de estímulos. E aí, naturalmente, eu fui começando a me envolver com marketing, né? Então essa foi um pouco da minha trajetória, só pra gente não ficar tão solto de como eu cheguei lá e como era a minha rotina, pra gente tentar entender traçar essa linha temporal, que é até bom pra me trazer clareza aqui na hora. Mas o que acontece? O Dino foi muito bom por ser uma startup. Cara, eu era estagiário de marketing, mas eu trabalhei no CS por muito tempo, então eu fazia atendimento no Intercom, de trabalhar com os alunos, então tive que aprender muito sobre CS, sobre churn, sobre como tratar o cliente, como encantar, porque isso fazia parte do estágio, né, da jornada do cliente. Aí eu fiz curso do HubSpot, fiz curso de inbound marketing, comecei a me especializar em inbound marketing. E aí nessa época não tinha ChatGPT, não tinha IA, né? Então era tudo bem manual e pensado. Você tinha que estudar, entender, anotar, fazer e fazer na mão. E aí eu comecei a criar também. Eu comecei a entender muito sobre integração de vendas, editava vídeo. Cara, eu fazia de tudo, tudo. Eu trabalhava no marketing, mas eu fazia de tudo. Eu trabalhava um pouco com vendas, trabalhava um pouco com CS, trabalhava um pouco no operacional ali, gravava vídeo de onboarding, editava os vídeos. Então eu era o cameraman, eu era o cara que editava. E aí, cara, eu comecei a me desenvolver num sentido assim, eu tinha muita soft skill, porque eu comecei a virar um camaleão, e acho que isso foi uma skill que eu adquiri ao longo da minha vida, por eu estar em muitos cenários. Pra você ter uma noção, essa é a 8ª... eu já me mudei 8 vezes. Então, eu já morei assim... Nasci lá em Itaquera, morei em Ermelino do Matarazzo, morei na Penha, morei no Tatuapé, morei na Zona Leste inteira, morei em Arujá agora. Então... Cara, várias escolas, várias diferentes realidades, diferentes visões de mundo. Isso foi me moldando, porque eu comecei a virar um camaleão, literalmente. Você me joga em qualquer lugar e eu me adapto àquele lugar, eu me absorvo e consigo. E eu comecei a perceber que isso era uma skill muito foda que eu tinha. Que as pessoas não tinham, geralmente. Não era todo mundo que tinha essa facilidade de se adaptar, né? E aí. Cara, isso me desenvolveu demais. Aí eu fui chamado... Um amigo meu me indicou numa agência de lançamentos. Que, na verdade, não era uma agência de lançamentos ainda. Eles tinham 3 clientes, que era... Um dos clientes era uma Proticap, que era uma fábrica de nível multinacional, que foi comprado por uma multinacional que chamava Banzo EPI. E, basicamente, era uma fábrica de equipamentos de proteção individual. E aí eu fui contratado para ser o estrategista de marketing. Então... Em questão de, tipo, 1 ano, eu saí de estagiário que eu ganhava, sei lá, era 800 conto, acho, 900 conto. Eu lembro dessa época. Com 12 conto de VR. E, cara, quando eu menos esperava, eu tava ganhando 2 conto. Tipo, pra mim, naquela época, Mais que o dobro. foi isso daí, eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos, acho. E aí já eu tava ganhando 2 e pouco, 2.400. E aí eu falei, porra... Menos de 1 ano eu consegui fazer isso, legal, vamos continuar. E aí eu continuei me especializando cada vez mais em marketing em si. Só que eu tinha uma skill que a maioria das pessoas que entraram no marketing direto não tinham, que era o quê? Eu tinha a visão do design, eu tinha a visão do CS, eu tinha a visão de vendas, e eu conseguia orquestrar o marketing pensando já de forma estratégica nas outras áreas, né? Isso me ajudou muito, porque eu conseguia naturalmente fazer uma intersecção e a conexão que a maioria dos profissionais que faziam uma parada ali mais... que estava só especialista naquele assunto, ele não conseguia. Então eu tinha uma visão mais generalista de fazer essas conexões, né? Mais nexialista. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me destacar muito lá dentro, a gente cresceu muito essa agência, eu consegui crescer bastante lá, inclusive queria mandar um salve aqui pro Bruno, que era
um dos meus líderes lá, que era o dono da agência que me deu essa oportunidade. E, cara, ele foi, assim, meu mentor. Foi ele que elevou, assim, muito o meu nível técnico mesmo. E aí, cara, eu comecei, assim, naturalmente. Então Essa é a importância de um mentor, né, cara? Não, Ter um ter um mentor acelera completamente a... Total, total. E aproveitando você falando sobre isso, eu me identifico, acho que por isso que a gente também se deu bem, porque eu me identifico muito com você, que eu também sempre fui muito generalista, né? Então, eu venho do teatro, mas eu também eu também gostava da parte de design, aí eu tinha a parte do rádio, aí eu era ator, aí depois eu fui professor, e era tudo coisas que eu gostava de fazer, sabia fazer, mas eu falava, mas que... Então, assim, você viveu uma dor também, até conseguir se encontrar e ver que isso era uma força e não uma fraqueza? Você teve esse momento de sofrer, e quando foi que você percebeu, falou, não, peraí, cara, porque no mundo de especialistas, ser generalista é rei, né? Quando foi que você percebeu que você a sua multifacetas, né? A sua multiplataformas, multivisão, na verdade não era uma fraqueza e sim uma força? Cara, vou ser bem sincero, falando português bem claro, assim, bem objetivo, eu comecei a perceber que isso era uma força quando jogavam qualquer coisa no meu colo, eu desenrolava. Qualquer coisa. Tipo, literalmente qualquer coisa. E aí eu comecei a perceber, cara, eu tenho uma facilidade enorme em aprender, então eu pego muito rápido as coisas. Se eu vejo eu sou muito bom em padrões. Então, se eu tô com uma equipe, cara, em uma semana eu consigo pegar os padrões de cada um e consigo aplicar isso de fato. Então, sendo bem sincero, quando eu percebi que isso era uma skill muito foda, foi quando eu comecei a perceber que eu era desenrolado. Que tipo assim, cara, eu consigo fazer literalmente qualquer coisa que me jogarem, eu vou fazer bem. Eu posso não fazer o perfeito, aquela coisa muito foda que um cara com anos e anos de experiência fazendo só aquilo vai ter. Até porque eu acredito muito nisso, que o esforço vence o talento, sabe? Que a consistência vence a genialidade. Assim, 99% das vezes. E eu me senti um cara muito genial. Só que ao mesmo tempo eu era muito inconsistente. Esse é o problema, né? Que às vezes você também não consegue focar até o final de um projeto. Exatamente. E eu digo isso porque você sabe que muitos que estão ouvindo a gente aqui são nossos lendários, ou que serão um dia, que são perfis que não são o padrão da galera. Exato. Então eu tenho certeza que você deve estar se identificando com a história dele, porque foi a minha história. Fato. E pode ser a sua também. Mas não desista, continue. Então é legal se inspirar por quem passou por isso. Você chegou Você chegou a fazer terapia, fazer coisas assim, não com IA, mas tipo com pessoas para tentar se conhecer melhor. Como foi esse autoconhecimento seu? Fiz, e assim, a minha vida inteira, praticamente. Porque eu não vou negar, ao longo assim da minha juventude, da minha adolescência, né? Eu era um cara bem rebelde, assim. Acho que por conta da minha mãe me ter muito nova, ela me teve bem nova, com 19 anos. Caramba. E meu pai tinha 21. Você tá com quantos hoje? Eu tô com 27. Nossa. Então ela tem a minha idade, acho 45 anos ou mais. Ela é bem nova. E o que acontece? Meu pai estudava, trabalhava, minha mãe estudava, trabalhava. Então eu nunca tive eles tão presentes. Claro que eles fizeram assim o melhor possível para mim. Isso não tenho dúvidas, até por entender onde eu tô hoje, assim muito, muito, muito mesmo, graças a ele. Então eu tenho muita gratidão assim da minha família no geral, até pelo homem que eu me tornei, assim, sabe? Mas eu não vou negar que, assim, na minha adolescência eu dei um pouco de trabalho. Então, eu era bem rebelde, assim, sabe? Então, sei lá, eu gosto de criar coisas. Eu sempre gostei de criar coisas. Tipo, a parte da criação em si, que, querendo ou não, tem muito a ver com arte, tem muito a ver com todas essas coisas que se manifestavam naturalmente. Então, a minha mãe me botou no psicólogo quando eu tinha 16 anos, vai. Que eu comecei a fazer terapia. Só que, cara, as minhas psicólogas falavam pra minha mãe. Falavam, ele é diferente, ele é mais inteligente talvez do que vocês imaginam. Não ignora tanto esses padrões. Só que, cara, minha mãe muito nova, meus pais muito novos. Naquela época também, tipo,
Cara, era tudo muito... E eu também não tava nem aí pra nada. Tipo, cara, pra mim era um saco ficar com uma mulher e ficar tentando me entender. Eu falava, mano, nem eu me entendo, velho. Nem eu consigo me entender. O que você vai conseguir me entender, tá ligado? Então, eu tentei de todas. Terapia TCC, que é cognitiva comportamental. Putz, eu tentei de todas as psicanálise, todas as formas. Só que, no fim das contas, eu sentia que eu já sabia tudo aquilo que eu tava falando, que eu tava desabafando. E no fim eu falava, mano, eu tô gastando dinheiro, eu tô pagando um profissional só pra ficar me ouvindo aqui, pra ficar, tipo, eu ficar desabafando. Como que eu posso encontrar outras formas? Identifico muito. E aí, sei lá, eu fui me frustrando. E aí, curiosamente, o meu maior pico de autoconhecimento, assim, foi quando eu comecei a usar IA. Isso que eu ia falar. Como é que foi com você? Porque você acha que a IA te entendeu ou você entendeu a IA? Cara, acho que foi um pouco dos dois. Vou ser sincero, inclusive isso é muito curioso, porque quando virou a chave mesmo da IA na minha cabeça, quando eu comecei a entrar no segundo nível ali de profundidade, né? Que você olha e fala assim, cara, tem algo diferente aqui, que eu tô pisando em territórios que eu nunca tinha pisado, sabe? Eu tô conseguindo fazer coisas e pensar coisas que eu nunca tinha pensado. Foi justamente com autoconhecimento. Essa foi o meu segundo step. Foi quando eu comecei a ver o poder da IA, foi quando eu comecei a usar ela para autoconhecimento. E esse processo foi muito foda. Esse processo foi muito, muito foda. Porque aconteceu... quando eu era head de growth lá na Foto, basicamente o que eu fazia? Eles eram um e-commerce, eles só tinham loja online, então era totalmente digital o negócio deles. Eu entrei cuidando do e-mail marketing primeiro, que era uma das minhas especialidades que eu tinha, que eu adquiri bastante ao longo do tempo trabalhando com lançamentos. E aí eu comecei a dominar muito o e-mail marketing. E eu entrei lá para e-mail marketing, só que eu comecei a mandar tão bem no e-mail marketing que isso foi expandindo. Então eu fui crescendo até o momento que eu estava praticamente gerenciando todos os canais de mídia. E, cara, gerenciar todos os canais de mídia de um e-commerce que faturava aí por volta de 25 milhões, 26 milhões por ano, é muitos dados, muitos dados. São inúmeros dados de produtos, de campanhas, de ofertas, de e-mails específicos para bases específicas. São, assim, hipersegmentações, sabe, de dados. E aí, naturalmente, eu comecei a criar um relacionamento muito forte com dados, porque eu comecei a perceber que os dados, eles giram tudo, praticamente, porque eles te dão exatamente a fonte do que realmente está acontecendo, factual, né? Porque o marketing, você precisa ser um cara que trabalha muito com uma intuição muito forte ali, com base no mercado, com base no seu público, com base em hipóteses, né? Você sempre elabora hipóteses. E aí foi aí também que eu comecei a me especializar em growth, de fato, que eu comecei a conhecer o que é growth. Foi lá com o Bruno, que eu citei aqui. Ele naturalmente começou a perceber que eu tinha esse feeling. E ele que me orientou. Ele falou, cara, vai pra growth que você é muito foda de growth. Você vai ser um profissional muito foda de growth. Aproveita e explica pra gente o que é o growth dentro de uma empresa, dentro do marketing. Cara, sem querer complicar, deixar tão complexo, né? Porque growth é aquele território que é meio nebuloso para todos, né? Porque quando você fala growth, a tradução literal disso é crescimento. Então, vamos se dizer que é todas as alavancas ali que gira o crescimento, tanto orgânico quanto pago, né? Quanto investimentos, do que você cresce um faturamento de uma empresa, uma receita, enfim. Só que o growth tem várias abordagens, mas o que eu realmente me especializei e aprendi é o data-driven growth,
que é totalmente baseado Dados. em dados, voltado para dados. Então, basicamente o Growth, o que ele faz? Ele analisa todos os dados da sua empresa, ele entende e interpreta o que esses dados dizem, ele elabora hipóteses sobre esses dados e faz testes experimentais que movem os ponteiros daquela variável. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está falando aqui de um e-commerce e a gente tem que entender que para você ter receita online num e-commerce, são 3 pilares que movem a receita de um e-commerce, que é o tráfego, ou seja, quantos visitantes você coloca numa página, numa oferta, numa campanha ou no seu site. Você tem o seu ticket médio, que é o ticket médio entre os valores dos produtos que você tem. Então, vamos supor que você tem produtos de 20 a R$1.000. E aí, o ticket médio vai ser o quanto que as pessoas compram, quanto que varia isso. E a taxa de conversão. Basicamente, se você fizer essa conta de quantas pessoas entram, quantas pessoas convertem, a qual ticket médio, você tem uma conta básica ali de quanto de receita entra. Sim. Só que mexendo qualquer uma dessas variáveis. dentro dessas 3 variáveis, existem milhões de subvariáveis dentro dela. Então, por exemplo, para você aumentar uma conversão, como você aumenta uma conversão? Pode ser copy, pode ser layout, pode ser a cor de um botão, Pode ser a conexão na internet. pode ser tudo, tempo de carregamento de uma página, pode ser o fluxo do funil, então qual ad ela veio, de qual público você está falando. Então existem Essas variáveis. milhões de variáveis dentro desses pilares. E aí o seu trabalho é justamente ser um doutor que vai diagnosticar. Então, cara, se o nosso custo de aquisição tá R$400, o nosso ticket médio é 800 e a gente está com uma taxa de conversão baixíssima de 3%, quais ponteiros eu preciso mover com urgência para que essa conta melhore? E aí você faz um diagnóstico, entende o que está acontecendo atrás desses dados, e aí você fala, beleza, eu preciso melhorar a taxa de conversão. Dentro da taxa de conversão, quais ponteiros eu tenho que ajustar aqui? Pô, vamos ajustar SLP, vamos ajustar essa copy. E aí você começa a elaborar hipóteses e fazer teste AB. Então, por exemplo, para um e-mail, cara, como que eu vou saber qual título de e-mail gera mais abertura? Tudo baseado em testes. Então, primeiro eu levantava uma premissa. O Growth ele sempre vai trabalhar dessa forma. Ele vai levantar uma premissa. Ou um questionamento, né? Uma dúvida. Por exemplo, que tipo de e-mail converte mais? Ou vamos até menor que isso. Que tipo de título dá mais abertura? É uma pergunta ou uma afirmação? Simples. Você coloca sempre um parâmetro para comparar entre essas 2 variáveis. Então, qual que é o parâmetro? Qual que é a tese dessa hipótese? Eu quero descobrir se perguntas performam melhores que afirmações. Então, você vai sempre mandar testes AB com afirmações e perguntas e derivadas dessa afirmação. E aí você consegue fazer vários testes, uma bateria de testes, analisar esses testes e aí você já tem uma premissa validada para otimização. Por exemplo, em 10 testes que você fez, nos 10, de 9, as afirmações elas geralmente dão abertura maior. Ou seja, a partir de agora, vamos sempre usar afirmações. Aí você faz uma subvariável disso. Tá, dentro de afirmações, vamos testar se afirmações negativas ou positivas. Vamos colocar esses dois fatores em jogo. O que converte mais? O que dá mais abertura? Afirmações negativas ou positivas? Aí você vai sempre colocar não ou sim dentro da variável. E aí você vai começando a fazer testes, coleta dados. E tudo tem que começar na hipótese, né? Então vamos supor. Exato. Igual o exemplo que você deu do título. Vamos verificar o título. Só que isso aí você está querendo o quê? Na verdade, conversão. Vamos supor que, vamos ver qual que abre mais. O abrir mais é o teste, certo? Queremos Exato. mais abertura de e-mail. Só Exato. que aí entra naquela questão filosófica, que eu entro na filosófica, mas que às vezes você achar uma resposta certa para a pergunta errada não adianta nada. Tá bom, tem um monte de gente Exatamente. abrindo, mas
que a gente quer com isso? Que eles abram para fazer o quê depois? Não, é para comprar. Então tem que olhar se aumentou a venda depois. Aí, de repente, o que também acontece muito, que eu vejo... Exatamente. Primeiro que já é uma excelente coisa é ter os dados. Perfeito. Isso aí, porque muita gente nem dado tem e tem que fazer gestão sem dados, né? Peter Drucker. Perfeito. Só que o problema é o seguinte, qual que é a questão principal que a gente tem que resolver? Aí fica gerando... Como que faz... Isso que eu queria te perguntar. Como que faz para não se perder nesses dados, para não ficar assim, não, então vamos mesurar agora qual que a cor é melhor. A cor resolveu, tá, mas aí depende até, sabe quando tá vendo a cor e se bota ponto final ou não na frase e esquece qual que era o problema principal que tava vendo e como que você vê a IA, a inteligência artificial hoje, generativa e até, de repente, a preditiva, ajudando nesse contexto, nesse trabalho. Cara, primeiro que tudo vem do diagnóstico, né? Então, você precisa entender... Aí você pode comparar com o benchmark do mercado. Então, você vai entender lá se você é do segmento de e-commerces, vamos supor, artigos esportivos para e-commerces. Hoje existe um benchmark que é acessível com pesquisas. Você consegue pesquisar, existem várias ferramentas que fazem isso. Inclusive, você pode usar IA para fazer esses benchmarks. Para entender... Qual é a taxa de conversão média daquele mercado? Qual que é o ticket médio daquele mercado? Então você consegue pelo menos ter uma base para você se basear. E aí primeiro você faz um diagnóstico comparando as suas métricas com o benchmark do mercado. Uhum. Então você vai entender quais métricas suas estão abaixo do mercado. E aí o Growth ele fala muito sobre North Star Metric, que é a sua estrela norte. A sua estrela norte, na real... A sua métrica estrela norte, a North Star Metric, o que na real ela significa? Significa se você pudesse olhar apenas uma métrica que geraria o 80-20 ali do seu negócio, que giraria, qual seria? E aí o Growth ele é responsável por identificar essa North Star Metric para entender que, tipo assim, todas as outras elas vão orbitar em torno dessa métrica. Mas, por exemplo, vamos supor, para um SaaS, a North Star Metric geralmente gira em torno de LTV. Por quê? Porque a gente está falando de assinatura. Ou seja, LTV é Lifetime Value do cliente, ou seja, quanto tempo o seu cliente fica dentro de uma operação. Isso para o SaaS é o que faz o SaaS respirar, o que faz o SaaS girar, é o que faz o SaaS ter mais ARR. No final do... Eu pensei que para SaaS seria o lead time. Então, aí entra outras subvariáveis. Mas essa não é a North Star Metric, entendeu? Esse talvez, o lead time talvez até tenha mais relação com comércio, porque isso eu lembro também é quando eu tava sempre trabalhei com e-commerce, também sempre empresário, e uma das coisas que a gente sempre notou, principalmente com o IA, quando a gente implementou, é porque não importava quantas pessoas você bota para atender. Mas assim, o cliente manda lá para sua loja, lá manda, oi, tudo bem, queria saber quanto que é o boné. A cada minuto que passa, ia caindo 30% a 40% a chance da pessoa querer comprar. Tem até estudos que mostravam que respostas feitas entre 20 segundos e até 40 aumentavam a conversão em não sei quantos por cento. E é real. Então a IA era a única que conseguia, porque você bota uma agente IA lá que a pessoa manda, ele já responde, pô, fantástico. Só que o lead time era uma coisa que a gente não tinha. Daqui a pouco eu respondo. Cara, o cara já foi para outra loja. Exato. Né? Então isso também alterou bastante. E você vê no Growth, que você falou bem, como que a IA também te ajudou no Growth. Cara, na verdade... Peraí, só pra... Tá valendo ainda? Podemos continuar? São Paulo tá aquela doideira. Se tá assistindo aí, tá valendo. Mas como que você utilizou a IA, então, no Growth? Como que você usa a IA hoje na academia? Cara, vamos lá. Vamos por partes. O que aconteceu? Eu tava na foto. A gente conseguiu elevar mais de 25% do faturamento em um ano de receita. Então, de todos os canais de aquisição. No segundo ano, a gente chegou a bater 36 a 38 milhões de faturamento. Isso antes de eu entrar, batia 24, 25. A gente fez um trabalho muito bom no setor ali que, quando eu saí, estava faturando por volta de 36, 38 milhões por ano. O que aconteceu, que acabou que eu me frustrei bastante, foi que eu estava gerando muito resultado.
Então eu cheguei a fazer... A gente chegou a fazer R$100 mil em e-mail marketing em um dia. Caramba, cara, e-mail marketing. Em um dia, com e-mail, só com esse canal de e-mail marketing. Então, assim, cara, eu comecei a me empenhar bastante e eu tava gerando muito resultado. E aí eu comecei a tentar negociar uma parte desses resultados, uma comissão desses resultados. Só que, infelizmente, a gente não tinha uma estrutura ideal, acho que por falta deles também, um pouco de interesse, assim, de querer fazer isso, deixar mais maduro isso. E aí eles ficaram só me enrolando, falavam, não, beleza e tal. E aí o que aconteceu? Foi bem na época que eu comecei a descobrir IA. E aí, cara, IA, na verdade, no começo eu usei como um Google, como a maioria das pessoas usam, que é fazer uma pergunta, perguntar alguma coisa, pesquisar alguma dúvida, entender uma curiosidade, ou até mesmo, às vezes a gente não, naquela época a gente não entendia muito como usar, né? Então a gente ficava fazendo, faz uma história aí de não sei o quê. Então ficava dando uma brincada lá com a criatividade. Mas aí que eu comecei a perceber, eu comecei a estudar, né? Como funciona essa porra? Porque, desculpa o palavrão, mas é literalmente algo que choca, né? Sim, que você fala, cara, como funciona? Que diabos é essa tecnologia que você fala, ela te responde inteligente, ela entende o que eu falo e, cara, que é uma caixa mágica, sabe? Eu comecei a... Cara, isso ficou matutando na minha cabeça. Eu comecei a entender, eu falei, cara, beleza, uma LLM é isso, funciona dessa forma, querendo ou não, é uma calculadora de palavras, vão ser bem... Bem reduzido, né? Simplório aqui, né, na questão de como ela funciona, mas o que eu peguei, assim, meu insight mais top? Falei, cara, dados são, querendo ou não, números. Dados são totalmente relacionados com probabilidade. Hoje, a nossa vida ela é probabilística, as pessoas não percebem isso, mas a gente vive num espaço latente parecido com o da IA, que a gente não percebe porque a gente já está inserido nisso, a gente tem uma natureza já que se adaptou e a gente tem muito contexto de como é esse universo, mas se você for entender que tudo é um jogo probabilístico, você começa a ter alguns insights de como usar realmente a IA. E parece ser meio nebuloso o que eu tô falando, mas eu vou Cara, fez total eu vou sentido, explicar. Não? Nossa, sensacional. É simples, cara. Pega essa metáfora, pega essa analogia, por exemplo. Cara, se você só sair de casa com o seu carro, você já existe uma probabilidade de você bater, ou de você sofrer um acidente. E claro que Deus queira que nunca aconteça, mas e existe a probabilidade existe de a você probabilidade. chegar sem nenhum Probabilisticamente falando, sim, existe. Sim. Outro fator, cara, hoje, pra gente estar vivo, pro ser humano ter vida, pro ser humano, pra vida na Terra existir, existe mais de 150 fatores e variáveis que estão perfeitamente alinhados, isso desde o macrocosmo, seja a pressão atmosférica, temperatura, ponto de ebulição, as coisas mais que a física explica, né? E existem assim mais de 150 variáveis que elas precisam estar perfeitamente alinhadas. Isso, a quantidade de gás que emite, as moléculas, a temperatura, a pressão atmosférica, a forma como a natureza faz a fotossíntese e gera a troca de gases. E isso, sem que a gente perceba, é probabilisticamente falando praticamente zero de acontecer. Ou seja, a gente já vive numa realidade probabilística. Que as probabilidades por trás, elas já são a favores de
se estarem alinhadas para que surja a vida. Eu acho que tem até o por estudo exemplo. de Sakane, eu já ouvi falando, mas que as chances da gente estar aqui é tipo 0,2%, não é isso? Exatamente. E, cara, é muito legal. Isso que é legal, isso que eu gosto de conversar com você, porque aí vem umas ideias, assim, aquelas coisas que são simples, mas faz o buff, né? Cara, exatamente, igual a gente falou, da probabilidade, que nada mais é do que probabilidade, né? A junção das palavras, mas a vida é uma probabilidade. Exato. Então, reduzir isso é muito simplório, né? E aí, cara, o que eu comecei a perceber? Eu falei, cara, se a gente tá falando de que a vida num todo ela é probabilidade, ou seja, isso é simples, a mesma coisa serve para o marketing. Se você manda um e-mail marketing para uma base de 100 mil pessoas, a probabilidade disso alcançar mais gente e ser mais aberto por mais pessoas é maior do que se você mandar um e-mail marketing para 500 pessoas, por exemplo. Então, a relação probabilística ela está em um nível de grandeza da ordem das coisas em tudo, praticamente, só que ela é invisível aos nossos olhos. Quando a gente entende que a gente tem um cubo, né? Por que aconteceu? Antes, os nossos dados, basicamente, as variáveis baseadas em dados, eram igual planilha no Excel. Sim. Eixo X, eixo Y. Né? Então pensa numa planilha. É basicamente como tudo era esquematizado em relação a dados. Né? E quando você fala que a gente tem um cubo, né? Que eu visualizo muito assim, né? A LLM, a IA, como a gente conhece hoje, as IAs, as LLMs, né? O ChatGPT, Claude, Gemini, enfim, elas nada mais são do que um cubo, né? Que representa o espaço latente ali. Então, para quem não entende muito bem essa linguagem técnica, eu vou tentar simplificar, mas é que a densidade de como realmente explicar isso é realmente bem abstrato. Então, vocês vão ter que fazer um exercício aí também, viu, pessoal? Mas vamos lá. É um cubo? É um cubo onde analisaram mais de trilhões. Pensa que todo conhecimento escrito existente no mundo hoje foi jogado lá dentro e um algoritmo ficou entendendo padrões e padrões e padrões e padrões probabilísticos que se sobrepõem entre esses conhecimentos. Então pensa, num paper de neurociência, vamos entrar na neurociência, por exemplo, vamos pensar todo o conhecimento existente, livros e tudo que se fala sobre neurociência. Existe uma correlação probabilística entre as palavras, por exemplo, que são invisíveis aos olhos humanos, que a gente não consegue captar ali, esses padrões, mas que se você lê 100 papers de neurociência, talvez a colocação das palavras no meio do texto seja parecido, talvez a forma como as palavras são conectadas semanticamente são parecidas, a forma como explica um conceito são parecidas entre esses materiais. E aí pensa que você encapsulou todos esses padrões dentro desse cubo mágico, né? Que ele, quando você dá um prompt, quando você escreve lá para o ChatGPT, quero que você faça tal coisa, ele busca o que é quero e ele decompõe isso em trilhões de subclassificações. Então, quero é uma vontade, e aí ele cria uma rede de palavras que são, probabilisticamente falando, com base em todos os bilhões de padrões que ele analisou, ele entende que quando você fala quero isso com isso, ele junta, colapsa essas ondas probabilísticas dentro desse cubo e ele conecta através de uma rede neural a similaridade semântica dessa palavra, né? Então, por que quando eu falo de linguagem, e antes da gente entrar no growth para dados, quanto isso é importante, o quanto você pode usar esse mecanismo para você conseguir entender e usar muito mais para growth, por exemplo, mas é você entender que, cara, no fim das contas,
pensa que você tem um sábio que leu todos os livros do mundo, ele viu todos os conhecimentos escritos do mundo, ele leu tudo, ele sabe tudo. Só que ele só te responde exatamente o que você pergunta. Ele não te fala nada mais e nada menos do que exatamente o que você pergunta. É o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, exato. Ele não vai te... Você pode fazer o que você quiser, né? Pergunta, mas é o que você pedir, ele vai te dar. Exato. E aí, o que a gente começa a entender? Que a partir do momento que codificaram a linguagem, encontraram uma relação probabilística semântica entre as palavras, entre a forma como a gente expressa, entre a forma como cada informação, cada palavra carrega um campo que conecta com muitas outras palavras, você começa a entender que, na verdade, os inputs que você dá para IA são, na verdade, pequenos fragmentos de uma chave que você está colocando dentro da IA, e cada palavra que você escolhe, ela conecta com esse espaço infinito de conhecimento que tem lá dentro. Então, o que você tem que pensar na hora de fazer um bom prompt, por exemplo? Primeiro você tem que entender o domínio que você tá. Se você tá num domínio de neurociência, leia pelo menos 2, 3 papers de neurociência por cima, mesmo que você não entenda nada. Entenda como a linguagem é articulada ali para que você consiga reproduzir as palavras que estão dentro daqueles papers no seu prompt. Por quê? Quando você enviar essa palavra, naturalmente as conexões que vão fazer para te devolver essa resposta vão ser muito mais profundas, porque elas vão conectar com as palavras que realmente estão nesses documentos, que são mais ricos, que tem mais uma densidade conceitual, uma densidade de conhecimento e uma riqueza que poucos conseguem acessar. Por quê? Inputs genéricos, outputs genéricos. Ou seja, a IA não deixa de ser um espelho que você joga para ela mixa com bilhões de padrões semânticos que ela analisou ao longo de muito tempo, que ela consegue acessar caixas, né, diferentes de informações que foram mixadas ali através desses padrões. E aí, cara, é como se você tivesse uma biblioteca que você só consegue acessar esses livros, esse conhecimento, se você falar exatamente o que você precisa para o bibliotecário. E aí ele vai pegar um pedaço do livro de Growth, ele vai pegar um pedaço do livro do Sam Willis, que fala sobre North Star Metric, e aí ele vai começando a pegar. Por isso que é muito importante você usar termos que esses materiais têm, porque cada vez mais você vai fazer conexões. Se o seu input tem conexões muito ricas, pensa que você pode expandir isso 1000x lá dentro do espaço latente. Porque a sua mente, a forma como você conecta palavras, depende muito do seu repertório. Agora imagina se você tivesse lido todos os livros do mundo, por exemplo. Só que você só consegue fazer essas conexões se você usar as palavras certas que estavam naqueles livros, se você consegue conectar as ideias previamente para que você consiga esculpir, ou seja, você consiga colapsar essas ondas probabilísticas dentro da LLM de forma intencional. Porque por ela ser um espaço latente probabilístico, cara, a gente está falando de uma Mega Sena. A gente está falando de um jogo de probabilidades ali. Ou seja, se você conseguir entender qual que é a variável qual é o algoritmo fundamental que gira em torno ali daquelas probabilidades, você está falando que você não precisa jogar mais no escuro. Você pode jogar pôquer contando as cartas. É a diferença de jogar dados, né?
Jogar Exato. dados você não sabe. Agora, a IA não é assim, no caso. Ela é como se você jogasse dados, mas você conseguisse dizer, bom, se eu jogar com a mão assim, vai ter um tipo de resultado. Se for assim, e aí sim você vai controlando, que é o que a LLM, o que, assim, o poder que ela tem dado pra gente hoje. Né? Uma coisa que eu queria te falar, a gente já tá quase no final aqui, mas essa eu tenho que te fazer antes. A gente vai ter ainda uma parte que eu quero fazer nossos rituais aqui, que eu faço algumas Claro, perguntas. por favor, por favor. Eu não poderia terminar de te perguntar, cara, pra onde você acha que está indo a IA? Onde você vê a IA daqui a 10 anos? Cara, sendo bem sincero, isso é um assunto bem polêmico, assim, sabe? Vai acabar, você acha? Cara, sendo bem sincero, um argumento simples e objetivo. Pessoas burras, eu não gosto de chamar as pessoas de burras, mas vamos dizer assim, pessoas desinteressadas, pessoas preguiçosas, pessoas que, sabe, já estão vivendo naquele limbo de rede social, de que elas se alimentam muito de coisas vazias, vão cada vez mais ficar vazias e sem espaço, principalmente no mercado de trabalho, e cada vez mais reféns da IA. Então eu vejo que, tipo assim, hoje a IA ela é obrigatório. Ou você domina ela, ou ela em pouco tempo você vai ser dominado completamente por ela. Por quê? Porque você não vai ter nem conseguir ter discernimento para entender o que ela tá te entregando. Ou seja, uma IA ela vai ser... Se você não consegue entender uma natureza de uma IA, ou a natureza de tudo isso que a gente tá falando aqui, naturalmente você não tem conhecimento para se proteger se uma IA quiser te enganar, por exemplo. Sim. Né? Vamos supor assim. Então hoje a gente já tá vendo isso nos vídeos cada vez mais reais. Especialistas dizem que em até 2 anos, literalmente, nenhum olho humano vai ser capaz de identificar o que é falso e o que não é. Você já parou para pensar o caminho que isso toma em relação à realidade? Isso já é um caminho que beira ética, beira vários campos que devem ser discutidos, né? Mas, cara, é só você analisar, tipo, o nível do que a gente evoluiu. Eu gosto muito de fazer a comparação de que, assim, se a gente for pegar o mesmo espaço temporal entre os anos 2000, que foi o surgimento, vamos colocar como o surgimento da internet, ali os anos 2000, vamos mensurar isso até 2010, um período de 10 anos, e mais um período de 10 anos de 2010 a 2020. Sim, é exponencial. A gente tá vendo num crescimento, a curva tá assim. Sim. A partir de 2022 ali, que foi o boom do ChatGPT, vamos colocar ali, cara, dessa janela de 2000 para 2020, vamos supor de 2020 a 2040, os especialistas dizem isso através de várias pesquisas que eu ando fazendo, e como eu tô muito por dentro, eu tô muito antenado nisso. Claro que não é algo extremamente factual que eu estou trazendo um dado aqui, é mais um dado também com um tom de interpretação de como eu vejo isso. Mas vários especialistas dizem que, assim, o que a gente evoluiu em 20 anos, de 2000 a 2020, a gente vai evoluir de 100 a 1000 vezes mais em 20 anos. Ou seja, talvez nem nós a gente esteja preparado para isso. Sim. Né? É a grande discussão, né? Mas o futuro da IA, cara, sendo bem sincero, é difícil, porque a IA não pensa. A IA, de fato, não pensa. Se a gente for colocar ela numa questão técnica, numa análise técnica, a IA ela não pensa. Ela não pensa. O que ela faz é, através de bilhões e trilhões de padrões, ela te indica a resposta que provavelmente tem mais conexão com a sua pergunta. Ou que ela te responde, te devolve algo que tem correlação com o que você enviou para ela. Então... Mas é difícil essa pergunta, porque IA não pensa. Eu entendo o que você quer dizer na técnica. Mas é a mesma coisa quando você fala assim, uma raposa não pensa. Uma galinha não pensa. Tá, não pensa. Mas aí, quando ela... Imagina que a raposa tá vendo uma galinha ali, e aí ela não pensa. Só que ela fala assim, tem uma galinha ali, só que ali tem o cachorro, e ali tem uma outra galinha sem nada.
que passou ali naquela cabeça dela escolher aquela? Tá, instinto? Tá bom, mas e aí? Não, mas ela não pensa, então... Até que ponto o começa instinto não é uma natureza do pensamento? Você entende? Isso que é muito... Acho que entra numa parte nebulosa, porque a gente que também tá mexendo com IA, por mais seja probabilidades... Cara, aí entra na questão filosófica. O que é pensar, então? Né? Por isso que a filosofia... E aí vem um dado muito que choca, né? Porque hoje... As pessoas que mais têm resultado com IA parece loucura, mas não são as pessoas técnicas, não são os devs, não são as pessoas que são extremamente técnicas e não são os caras, o engenheiro de LLM que conhece exatamente como uma rede neural funciona. São justamente quem? Psicólogos, são professores, são comunicadores no geral, são pessoas do marketing, né? Naturalmente, por mais incrível que pareça, essas são as pessoas que estão se destacando, que estão conseguindo extrair mais da IA. Por quê? No fim das contas, é o que eu estava te falando, a IA se trata de linguagem. Sim. Hoje, quem dominar, cada vez mais, quanto você mais dominar a linguagem... Então, até parece estranho aqui, eu tô falando de um jeito que quem me conhece de fato há muito, muito tempo, fala assim, mano, por que o Lozano tá falando desse jeito? E, cara, eu vou te falar, é de tanto ler, de tanto escrever, de tanto ensinar a IA a pensar, porque a IA não pensa, mas você consegue simular probabilisticamente o pensamento. E aí, o arquiteto cognitivo surge muito disso, de como você criar, dentro do espaço latente da IA, manipular intencionalmente as relações probabilísticas por trás do modelo para que ela não pense, mas que ela tenha uma fidelidade de como um mecanismo lógico pensa de uma forma muito fiel. Sim. Sabe? Então, essa linguagem, por exemplo, que eu estou usando aqui, que eu ao longo do tempo, com a IA também, a IA me tornou um maluco, um cientista maluco, literalmente. Eu costumo me analisar enquanto eu faço as coisas. Eu tenho um pensamento muito meta, sabe? De tentar sempre me enxergar. E, cara, eu me olhando aqui num podcast, falando sobre esse tema, da origem que eu vim, com as pessoas que eu cruzei, com o meu repertório. Cara, tem muita gente que provavelmente que me conhece, que pode ver esse podcast, que vai falar, mano, o que aconteceu com esse cara? Onde eu estava? O que aconteceu com esse cara? Porque, cara, foi onde minha cabeça explodiu. Porque eu comecei a literalmente aumentar meu QI, velho. A questão de aumentar minha capacidade cognitiva, de um ponto de falar, cara, como eu tô falando bem, como eu tô articulando bem, como eu tô tendo clareza, como eu tô pensando em coisas que eu nunca pensei, como eu tô chegando em assuntos e começando a entender coisas que eu não tinha capacidade de entender. E se conhecer também, né? Total, cara. Tipo, não é só o pensamento de fora pra dentro, mas de dentro pra fora, né? Não, muito foda. E, inclusive, sobre autoconhecimento, uma coisa que eu, inclusive, recomendo que o pessoal faça é... Cara, como que eu comecei a me autoconhecer com IA? Primeiro foi pelo Alan, né? Que acho que trouxe muito sobre essa questão de zona de genialidade, essa questão de... Cara, eu não sabia que eu era neurodivergente. Só que aí o Alan, ele falava coisas que ressoavam tanto com o que eu passei, com como eu me encaixava no mundo, que eu comecei a pensar, falei, cara, eu sou neurodivergente, eu preciso dar um jeito de me diagnosticar em relação a isso. Eu já tinha o meu psiquiatra, eu não fazia mais psicólogo porque, cara, não tava dando muito certo, tipo, eu tava sentindo que não tava fluindo. E aí, o que eu falei? Eu falei, cara, quer saber, mano? Agora que eu tô manjando um pouco mais de IA, o que eu vou fazer? Eu comecei a estudar todos os modelos. Aí eu fiquei pesquisando, e baixando artigo e montando um segundo cérebro lá só para isso. Tudo sobre padrões de comportamento, sobre psicologia, né, personalidade. E aí o que eu fiz? Eu entrei naquele 16 Personalities. Eu scrapei o site inteiro, a documentação inteira do site. Fui scrapando tudo, a metodologia que os caras... Tem lá a metodologia, né, do MBTI. Cara, peguei MBTI, peguei Big Five, peguei Carl Jung, arquétipos. Cara, fui fazendo um repositório sobre esse assunto.
Aí eu fui pegando a IA e usando ela para tratar esses dados, né, para transformar isso numa arquitetura cognitiva onde eu conseguiria colocar todos esses conceitos lá dentro para que ela articulasse enquanto eu conseguisse falar com ela, para que eu tivesse não falando com um psicólogo, e que hoje as pessoas julgam muito, e inclusive eu não quero fazer esse juízo de valor, até porque eu acho que realmente o profissional, o psicólogo e todos os profissionais da saúde são extremamente necessários, principalmente na fase que a gente está vivendo hoje. Mas que, cara, uma IA não te julga. Uma IA, ela não... Ela vai literalmente te dar padrões. E padrões é tudo que você precisa, sabe? Tipo... Então... O que eu fiz? Eu criei um sistema que chama Prisma, que a ideia é ele refletir refratir, né, todas as dimensões do seu ser. Então é um sistema que é um sistema guiado, inspirado em 16 personalities, mas que combina basicamente tudo que existe sobre você fazer uma análise psicográfica de uma pessoa, né? E aí eu criei esse sistema, e aí eu apliquei ele em mim mesmo. Eu fui falando com ele, trocando ideia. Ele foi... E aí, no final, eu tive um mapa prismático, que esse é o output do sistema. Ele te dá um mapa prismático meio que mostrando os padrões invisíveis do que você não vê, da sua personalidade, da sua história. E aí, cara, baseado nisso, eu puxei todo aquele conhecimento e aí eu comecei a perceber. Eu falei, cara, hoje a IA, esse cubo mágico, é uma refinaria de conhecimento, de linguagem. Ou seja, você consegue pegar um ponto aqui, um ponto ali, um ponto aqui. Então, aí eu comecei a partir do Prisma, eu comecei a perceber, falei, caraca, velho, eu sou muito visual, eu comecei a ter insights que eu não tinha antes, que eu já sabia, mas que não estava claro na minha cabeça. E aí o que eu comecei a fazer? Falei, cara, eu preciso começar a aprender mais rápido. Eu não posso, eu já aprendo muito rápido, eu já tenho isso, eu preciso estimular. Como que eu vou fazer? Cara, comecei a estudar profundamente sobre autodidatas. Como funcionam os autodidatas, como funciona a cabeça de um autodidata. Vi entrevistas sobre autodidatas, fui começando a fazer o mesmo processo. Documentando, extraindo toda essa informação. E aí eu imaginava que, assim, eu estava extraindo o petróleo puro. E, cara, a LLM é a refinaria, onde eu jogo todo esse conhecimento e ela vai refinando ali, me dando só o combustível mesmo, sabe? Então, o que eu fiz? Cara, fui estudando muito sobre como funcionam os autodidatas. Cara, busquei o sistema finlandês de educação, todos os padrões cognitivos. Aí eu peguei minha análise do Prisma, de como minha mente funcionava, do meu mapa prismático, do meu ser completo. E aí eu criei um outro sistema que chama Sistema Supremo de Aprendizado Universal. Isso já usei, você já mandou. E aí eu encapsulei ele, todas as técnicas didáticas, mas o que ele faz? Ele faz uma jornada de aprendizado personalizada para o seu perfil. Uhum. Ou seja, primeiro ele extrai o seu perfil psicográfico. Entende como você aprende. Entende como você aprende, mesmo se você não souber como. Uhum. E aí depois ele te ensina. E aí, cara, a fusão disso foi o que... assim, me deu mais 3 levels. Bom, tá começando a ficar um pouco mais claro o que é esse arquiteto cognitivo, né? João, eu sabia que isso aqui a gente poderia ficar 3 horas, cara. Não, vamos deixar pra próxima edição. Eu já sabia. Foi só pra dar um gostinho. Exatamente. Inclusive, se vocês querem saber mais sobre esses sistemas que o Lozano tá falando, tudo, entra no nosso Instagram, no nosso YouTube, vai no nosso site Academia Lendária, que você pode pedir ou escreve lá. Lozano, que de repente a gente deixa alguma coisa pra você. Inclusive, um dos posts seu mais comentados lá na comunidade era um desses de... Sim, é o post mais comentado na comunidade. É o post que eu falo sobre como hackear o cérebro. Como hackeia o cérebro e tal. Esse daí eu tava olhando esses dias, cara. Tinha, era 10 vezes maior do que o segundo colocado. Foi absurdo. Então, isso sempre me chamou a atenção em você. Mas, cara, antes de terminar, tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui, que é uma volta ao passado, tá? Seria uma... na verdade, assim, tem um ritual primeiro, que é o Escolha Impossível, que eu gosto de fazer, que é um bate-bola rápido para saber um pouco dos seus padrões mentais. Uhum. E aí você me responde... Lozano, nunca mais usar IA ou nunca mais poder fazer growth? Nunca mais poder fazer growth. Se tirar IA de mim, eu surto. Não dá, né? Hoje em dia tá complexo. Me diz uma coisa, prompt perfeito executado devagar ou
prompt médio executado na velocidade da luz. Prompt perfeito. Prompt perfeito. Você fica... isso a gente vai entender um pouco mais. Voltar para as batalhas de rima ou nunca mais usar palavras em estratégias de marketing? Nossa, essa é difícil. Voltar pra batalha de rima. Nunca mais voltar pra batalha de rima. Voltar pra balada de rima. Se prefere o quê? Voltar pra lá ou nunca mais usar palavras em estratégias de marketing? Isso é uma pergunta meio quase que impossível de responder, né? Porque... capciosa. Querendo ou não tem como você não usar palavras, né? Numa estratégia de marketing. Exato. Tudo é narrativa. Não fazer marketing, né? Ah, cara... Eu acho que eu gosto de marketing. E me diz uma coisa, se você voltasse no tempo, você sentasse para tomar um café com o Lozano de 20 anos atrás, o que você falaria para ele? Qual que seria o conselho que você teria dado para ele? E o que você gostaria de saber naquela época que você sabe hoje? Putz, essa é uma pergunta difícil, hein? Cara, primeiro eu acho que eu ia falar não desiste, vai dar bom. Com certeza eu ia deixar claro isso. E qual conselho você daria pra ele? Você tá tomando eu café. Acho que estimular mais. Tipo, eu era muito podado às vezes, sabe? Tipo, por pensar que aquilo não vai me levar em lugar nenhum, aquilo não vai me levar a nada. E hoje, justamente, eu sou da filosofia justamente ao contrário. Qualquer curiosidade que eu tenho, eu vou até onde eu quero ir. Até profundamente, assim, sabe? Eu não gosto de ficar na superfície. Então, acho que ser mais curioso, ser mais... ter mais estímulo, sabe? Porque eu vejo que hoje, na era da IA, o que conta muito é repertório. Então, eu acho que eu gostaria, apesar de eu ter um repertório muito grande, acho que se eu pudesse usar isso ao meu favor, sabendo do processo, eu acho que eu usaria mais. Sensacional. E, João, para fechar, a sua frase, né? A IA não automatizou o meu trabalho, ela me ensinou a pensar melhor. Para quem está com medo de ser substituído, qual que é o recado? Cara, assim, a partir do momento que um modelo... Fala aqui mais pertinho. A partir do momento que um modelo, vamos dizer que é um robô, vamos falar de uma forma bem senso comum aqui, a partir do momento que um robô pensa pelo menos parecido com você, ou ele consegue chegar próximo aos seus padrões de raciocínio, eu acredito que só não vai ser substituído quem realmente tiver o poder de fazer essas conexões, de ver o que ninguém vê, de realmente pensar, sabe? Acho que pensar vai ser a skill mais cobiçada do próxima década, assim. Humanos que realmente pensam, sabe? E que cada vez todo mundo fala que vai fazer menos por causa... É o contrário. Na verdade, quanto mais você pensar, mais você vai se destacar com ela, inclusive. Porque hoje a IA, ela é muito sobre... Cara, você tem que visualizar o que você quer fazer com ela. Ela se torna uma ferramenta de poder infinito. Você pode... Cara, se você quiser, você pode fazer muitas coisas. Só que agora ter a clareza do que você quer fazer, de quais conhecimentos você quer conectar, quais pontos você deve conectar, como ter uma visão sistêmica de tudo isso, esse é o mais difícil. É o maior obstáculo, eu acho. Muito bom. Também concordo. Cara, sensacional. É onde que a galera te encontra para aprender mais sobre a arquitetura cognitiva, para te ver melhor? Você tá no LinkedIn, no Instagram? Qual que é o... Eu tô no LinkedIn. O meu LinkedIn é João Gabriel Lozano. Acho que se vocês procurarem isso já vai estar lá. Eu tô um pouco diferente da foto lá, porque eu era careca, então agora eu tô cabeludo. E no Instagram, você também usa, né? No Instagram, pode me seguir na IA do Zero, com um zero no final. Então é IA do Zero e o é o zero, na verdade. IA do Zero. Z-E-R-U. Z-E-R-0. Tá. Então IA do Zero com zero no final. Esse era um projeto que você criou, né, quando você foi para os Estados Unidos. Exato, e é um projeto que eu ainda quero ressuscitar ele mais para trazer também os bastidores da academia, e acredito que cada vez mais eu vou estar mais presente.
Quem tá na formação tem aulas do PS comigo, que eu falo bastante sobre arquitetura cognitiva, alquimia neural, assim, vamos se dizer, que é um dos termos que eu gosto de usar também. E acho que cada vez mais eu também vou estar mais presente em algumas lives, trazendo conhecimento pro pessoal. E, cara, E no fora Clube do isso, Livro, que eu sei que você já participa Clube do também. Livro também, só me dá um toque. Quem for aluno, eu sou muito acessível, então muita gente tem meu WhatsApp, muita gente tem meus números lá no grupo, direto eu falo nos grupos, direto eu trago novidades. Ultimamente nem tanto, porque tá bem puxado. Mas assim, eu sou bem acessível, cara, é bem simples de me E para achar. quem não é aluno ainda, basta entrar na nossa biografia, na nossa E vocês não bio. vão se arrepender, isso mudou minha vida, viu? Isso aqui não é papo de quem tá dentro, não, só. É mais porque hoje, literalmente, eu não consigo me ver fora do movimento da Academia Lendária. Tipo, pra mim, isso realmente fez eu me encontrar um ponto de eu sentir que eu tô do lado das pessoas certas, que pensam como eu, que enxergam o mundo como eu enxergo. E a IA, ela acaba se tornando só um detalhe no meio de tudo isso, né? E um detalhe que potencializa todos esses gênios malucos que estão ao nosso redor, né? Então, hoje, cara, eu me sinto cercado, assim, de pessoas espetaculares. E eu digo não só a equipe, mas os alunos também. Então, quem ainda não conhece a Academia Lendária, cara, vocês não vão se arrepender. Dá uma olhada com carinho, porque isso realmente transformou a minha vida, transformou a sua vida e de muitas outras pessoas, né? Mais de milhares de pessoas aí. Concordo, então, com essas palavras, senhoras e senhores. João Lozano, obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Pelo papo. Bom, agradecer mais uma vez a presença do meu querido amigo João. Vocês viram que o conhecimento, ele é uma forma que a gente vai empilhando, né? E que se você é uma pessoa que às vezes se sente desajustada, não está conseguindo se colocar no lugar, talvez tenha um lugar para você na academia, na comunidade lendária, porque normalmente é normal a gente se chamar de maluco e falar assim, ô maluco, porque tô no lugar certo, é todo mundo doido. Mas Exato. É o doido que a gente consegue se entender e, principalmente, um ajudando o outro para continuar crescendo. Esse daí eu nunca vi fora de nenhum outro movimento. Nossa. Agradecer Verdade. a presença de todos vocês, espero que tenha sido transformador para vocês, como foi para mim. Obrigado mesmo, João. Lembrando agradeço, que Rodrigo. semana que vem tem mais. E a nossa transformação, ela nunca é linear, ela é lendária. Lendária. Valeu, gente. Muito Até a obrigado aí próxima. pelo convite. Valeu, Tamo junto. Forte abraço, pessoal. Espero que tenha gostado aí. Valeu, gente. Até semana que vem. Obrigado. Valeu.